Fed fez uma reunião de emergência improvisada com os maiores bancos dos Estados Unidos no intuito de conversar sobre um problema possível de liquidez interbancária. Será que estamos diante de um colapso? É isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, esse artigo do Financial Times chamou muito a atenção de todo mundo no FinTwit, porque foi uma reunião que foi convocada pelo John Williams, né, o presidente do Fed de Nova York, com os principais primary dealers, ou seja, são aqueles maiores bancos, né? Os bancos sistêmicos, né, do sistema, eurodólar principalmente, né, são dos Estados Unidos, mas eles são muito importantes também para o sistema fora dos Estados Unidos, e o objetivo aqui foi discutir um pouco de por que nós estamos com problemas, né, apesar da facilitação por meios de ferramentas como o SRF, né, que é o Standing Repo Facility, que é o objetivo ali de poder absorver um pouco dos choques interbancários dos bancos, caso eles tenham problemas entre eles mesmos, né, podendo fazer aquela tabelinha com o Fed, mas mesmo assim isso não conseguiu aliviar tanto as pressões. Então aqui essa reunião ela acabou criando uma certa preocupação no mercado, porque foi uma reunião totalmente improvisada. Agora, antes de entrar nos detalhes dessa reunião, se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre liquidez mundial, como que o dinheiro circula, né, como ele é criado, a real influência de bancos centrais, juros, etc., e como isso afeta os seus investimentos, você pode seguir esse canal, principalmente pelo Substack, né, que é uma ferramenta onde você pode ver não somente vídeos, como também vários artigos e a nossa Universidade Omnimacro, onde membros podem ver aqui todos os finais de semana toda a questão em detalhe, né, de como que funciona a liquidez do mundo, além de poder seguir o nosso próprio portfólio. Então a gente aqui está em torno dos 20%, né, desde abril de 2025, e você pode acompanhar isso gratuitamente, mas membros podem ver exatamente a alocação dos investimentos e também as mudanças em tempo real. Então todos os links estão aqui na descrição abaixo. Então vamos voltar agora para esse artigo, porque ele é bem interessante da gente destrinchar, só que primeiro a gente precisa criar um pouco de contexto de qual que é a preocupação de fato, né? Um pouco de história aqui. Então, quem veio acompanhando o nosso podcast, você sabe que eu mostrei esse gráfico por algumas vezes. O que é isso? Esse é o SRF. Ou seja, é uma forma de o Fed usar como uma ferramenta, entre aspas, emergencial. Em princípio, se o mercado estiver saudável, você não precisa usar essa ferramenta. Ela serve para absorver determinados choques quando bancos não conseguem fazer as transações interbancárias de crédito, ou seja, um emprestar para o outro usando os treasuries, os bonds americanos como colateral, que é o que eu falo muito nesse podcast, que é o famoso repo, né? Repurchasing Agreement. Então, o grande problema aqui é que se os bancos tiverem dificuldades em relação a isso, às vezes está faltando cash ou está faltando colateral, certo? Um dos dois precisa criar problemas ou fricções, ou o juro que é cobrado acaba subindo bastante. Tudo isso são sinais de estresse no sistema, e aí o Fed criou essa ferramenta chamada de SRF, que chama de Standing Repo Facility. Ela serve para que para justamente baixar esse juro, sendo que você tem a garantia da outra contraparte, sendo o Fed, ela não vai falhar, digamos assim. Então, é mais ou menos esse o objetivo do SRF. E ele criou um certo pânico ali nos mercados, um pouco exagerado, né, como eu já disse em vários outros capítulos, porque ele não tinha sido utilizado ali nos meses anteriores e, de repente, principalmente no final de outubro, e principalmente no último dia de outubro, ele teve essa explosão de mais de quase 50 bilhões de dólares que foram utilizados. Não é um volume gigantesco, mas mesmo assim chamou muita atenção, e aí depois teve um certo alívio. Só que agora vem a grande questão: por que essa reunião pode ter acontecido? O grande gráfico que a gente vê aqui, que está sendo acompanhado, é a diferença dos juros que são pagos no interbancário, né, que a gente chama de SOFR, esse aqui, ó, SOFR, que a gente chama de SOFR, Secured Overnight Financing Rate, né, que, ou seja, é o juro de curtíssimo prazo quando você usa o colateral. Então, eu entrego para um banco colateral, pego o meu dinheiro e recompro ele no dia seguinte, pagando um pouquinho de juros. É literalmente repo, certo? Então, essa taxa mundial chamada de SOFR, e você compara ela com essa taxa
do Fed, que é o Fed Funds Rate, que é o juro que todo mundo conhece nos Estados Unidos, né? A famosa taxa de juros do Fed. Então, em princípio, no mercado saudável, essa diferença, esse delta precisa ser menor. Só que quando ele sobe, ele sugere que você tenha problemas, né? Às vezes falta cash, que a gente chama de reservas bancárias, né? Ou bank reserves, que ficam nos balanços dos bancos, que são usados nessas transações, certo? E aí é justamente o que o Fed consegue criar quando ele mesmo faz essa operação. Então ele fala: olha, usa a minha ferramenta, que em princípio isso vai aliviar essa taxa de juros aqui. Ó, fiquem tranquilos, eu tô aqui, ó, tô disponível. O Fed aumentou as janelas, inclusive, quantas janelas forem necessárias, como se fossem sessões de cinema, né? Ó, você pode me visitar às 2, às 3, às 4, às 5. Temos sessões de cinema disponível, com vagas disponíveis para todo mundo que quiser, todo mundo que precisar. Só que agora vem a grande questão. Você vê que o uso dos bancos do SRF tá literalmente irrisório, não está sendo usado. Olha, o último dia aqui, 14 de novembro, que foi sexta-feira, ninguém fez nada. Mas, ao mesmo tempo, isso não aliviou o SOFR. Você vê aqui que ele teve um pico, que foi também coincidiu com o mesmo dia de 31 de outubro, eu já expliquei, né, principalmente para membros, por que isso aconteceu. E aí você tem aqui aquele alívio, só que não foi tão alívio assim agora que ele voltou a dar uma subida. O que está preocupando o Fed é essa tendência, né? Você está vendo o verde aqui, é justamente uma tendência que está sendo criada, e essa nuvenzinha, né? Muitas pessoas me perguntam, é um indicador que eu faço simplesmente da média de 200 dias, e também essa nuvem, quanto mais espessa ela for, maior é a volatilidade que está acontecendo. Então você percebe um aumento de volatilidade e também uma tendência de subida. Então isso é uma coisa que vem preocupando o Fed. Aí o Fed, voltando para o nosso artigo, né, tendo entendido isso, o Fed acaba voltando aqui para uma situação onde ele convocou essa reunião com essas preocupações crescentes, né, segundo o artigo, com tensões nesses mercados de Ripple. Porque principalmente as taxas de Tri-Party Ripple, que é essa que eu acabei de falar aqui, né, essa do SOFR, ela acabou subindo bastante. Agora fica a questão, eles estão você não consegue saber exatamente o que foi dito, mas aqui a gente precisa chamar a atenção de uma coisa muito importante. A gente dá a atribuição de que o Fed tem total controle, porque a grande pergunta que provavelmente eles se fizeram é: gente, se nós permitimos que você pode usar a nossa ferramenta, por que vocês não estão usando? Por que vocês ainda têm problemas nesse sentido? E é aí que eu sempre trago essa imagem, né? Principalmente para quem se você for novo aqui no canal, é muito importante você entender que nós temos dois sistemas diferentes do dólar. Nós temos os dólares dentro dos Estados Unidos e nós temos também os dólares fora dos Estados Unidos, que é o sistema euro-dólar. E ele não tem nada a ver com euro, significa fora, simplesmente. Então aqui você acaba ignorando completamente esse sistema, como se a ferramenta do Fed, o SRF, tivesse controle total. E aqui você vê novamente que é a prova de que não tem. Porque se tivesse, basta você usar o SRF e tá tudo certo, tá tudo bem. E você imediatamente aliviaria a pressão. Mas isso não é o caso. Inclusive, a necessidade de o Fed trazer só para pensar. Tenta pensar de forma crítica, né? O objetivo desse canal é você ter as ferramentas para que você mesmo pense. Se o Fed tivesse todo o controle sobre os juros e sobre a liquidez mundial, ele não precisaria falar com os atores principais do mercado do sistema eurodólar, que são os bancos, que de fato expandem o seu balanço, colocando ele em risco, caso eles emprestem para alguém que não vai devolver aquele dinheiro de volta com juros, e o Fed não tem esse risco. Então, se eles tivessem controle, eles não precisariam ir perguntar para os bancos o que está acontecendo. O que mostra cada vez mais que, peraí, o Fed talvez não tenha aquele controle todo que ele tenta transmitir na mídia que ele tem com aquelas reuniões, né, mensais do FOMC, se ele vai cortar juros, etc., se ele vai expandir. O Fed, na verdade, isso mostra uma admissão de que eles, na verdade, estão tentando bater na porta ali para falar: pessoal,
o que está acontecendo no sistema euro-dólar, porque afinal de contas, o que de fato acontece com a liquidez mundial depende do que acontece dentro dos seus balanços. Então, seria fantástico nós termos a possibilidade de ser uma mosquinha para ouvir exatamente o que está sendo dito lá. Só que você só tem os grandes rumores, e ao ver isso, demonstra preocupação, incerteza, e você não sabe se chegaram numa solução para alguma coisa ou não. E esse argumento, inclusive, está sendo confirmado pelo artigo. Olha só, o Williams, né, do Fed, o presidente ali do Fed de Nova York, ele literalmente, ele disse a seguinte coisa: olha, ele está satisfeito, ele se diz estar satisfeito com a eficácia do SRF, ou seja, para pelo menos dizer, olha, a nossa ferramenta funciona, e espera que ele continue sendo ativamente utilizado. Mas a realidade é que o seu uso tem sido limitado. Então, aqui eles estão tentando justificar no artigo para dizer o seguinte: qual que é o motivo da subutilização? Então, muitos dos bancos, os principais bancos, JP Morgan, Bank of America, Citibank, né, que são os bancos sistêmicos globalmente importantes, eles, aqui pelo menos a narrativa que está sendo criada pelo artigo é de dizer que eles têm receio reputacional de usar o SRF, como se eu tentar usar essa ferramenta, meus clientes ou o mercado vai perceber que eu estou tendo problemas e eu posso ter algum tipo de saques, né, ou de fuga de capital do meu banco. Afinal de contas, Ripple é sobre confiança. Então, se uma instituição parece arriscada, os credores recuam simultaneamente, né? Então, assim, isso é até interessante. Acredito que tenha parte de verdade aqui nisso daqui, com certeza, e isso é um dos motivos que nós estamos vendo tanto mau humor nos mercados, porque é uma das grandes questões é que o mercado não vê com olhos da mesma forma que o Fed vê. O Fed ele gostaria que o mercado pudesse, que os bancos pudessem contar com ele, com essa ferramenta do SRF, mas essa é a grande questão. Você não tem domínio desse sistema como um todo. Então, não é assim que a mecânica monetária funciona, porque tudo que nós estamos falando na operação de Ripple, se você usa essa ferramenta do Fed, você recebe Bank Reserves, você consegue, que é um token interbancário, mas ele não vai direto para a economia real, ele precisa de um segundo passo. Esse segundo passo é a própria avaliação do banco em relação a como ele enxerga a economia real ou as pessoas que ele vai emprestar dinheiro, se eles vão de fato pagar de volta ou não. Então, esse segundo passo, ele é uma expectativa do Fed. Então ele fala, olha, eu vou dar essa ferramenta e eu espero que vocês ajam de acordo. Então você convocar essa reunião, literalmente é o seguinte, olha, eu dei isso aqui para vocês, por que vocês não fizeram o que eu gostaria que vocês tivessem feito? E claro que com certeza, grande parte das próximas medidas que vão ser tomadas também para tentar melhorar essa liquidez é de você criar a desregulamentação, né, em relação aos bancos, né, que a gente chama de SLR, tem várias siglas, inclusive eu explico bastante profundamente essa parte, né, para os membros da Universidade Unimacro também, e aqui a gente entra em como que isso vai ser importante para os próximos meses para poder liberar essa liquidez. Só que, enquanto nós tivermos essa grande incerteza em relação a para onde vai isso, se o SRF vai ser mais usado ou não, se de fato isso criou alguma solução prática, ou se é uma admissão do Fed de que a sua ferramenta não funciona, e isso foi falado a portas fechadas, né? Então nós estamos vendo uma grande guerra nesse exato momento, porque nenhum país, né, principalmente os Estados Unidos, não vão querer admitir que eles não têm controle total sobre o sistema do dólar. E é aí que está o problema, porque você tem todo um grande elefante branco que é o sistema eurodólar, que é um grande buraco negro que vai criando problemas dos quais não sabemos exatamente quais são as suas consequências, porque ele é um sistema que se alavanca sozinho, independente do que o Fed vai fazer ou não. Então é isso que cria a nossa grande tensão e também toda a tensão dos mercados. Então resta vermos, né, a cena dos próximos capítulos para ver se isso vai se traduzir numa continuidade desse mau humor que nós estamos vendo desde a semana passada em relação a SP500, Bitcoin, todo o mercado caindo, ou se de fato vai ter algum
tipo de solução para que finalmente se aliviem essas taxas aqui, né? A gente possa ver um alívio dessas taxas do SOFR, né? Trazer ele um pouquinho para baixo e que a gente tenha de fato uma liquidez maior daqui para frente.